Olá amigo marceneiro, tudo bem? Eu me chamo Marlon e eu sou criador do Instagram Dicas de Marcenaria e também do treinamento chamado Orçamento Certo para Marcenarias. Para quem ainda não nos conhece, nós somos os pioneiros a trazer esse tipo de conteúdo para a rede social, falando sobre a importância que tem fazer a precificação correta dos teus móveis. Muito marceneiro reclama que os clientes não valorizam o seu trabalho, mas a iniciativa tem que partir dele. Ele tem que valorizar a sua mão de obra e é isso que a gente faz hoje. Entregar essa mensagem aos marceneiros sobre a importância de fazer a precificação correta dos teus móveis, certo? O nosso treinamento, na verdade, o nosso método para fazer a precificação, ela trabalha com o método centro de custos, ou seja, você sabe exatamente qual que é o teu custo operacional, o teu custo de mão de obra, você vai saber exatamente qual que é o teu custo de matéria-prima e você vai saber exatamente qual que é a sua margem de lucro, seja ela lucro sobre custo ou lucro sobre venda, certo? Quando você tem os três pilares deste orçamento com centro de custo, você vai saber exatamente quanto te custa uma determinada obra. Então você sabe quando você pode participar de um leilão ou não com o teu cliente. A gente sabe que cliente gosta de fazer leilão. Vai no Zequinha, vai no Joãozinho, vai no Mário e começa a fazer aquele leilão entre as marcenarias. Quando você precifica com centro de custo, você sabe até onde você pode ir. Se não ficar saudável para a sua marcenaria, você pula fora e se dedica, reúne as suas forças para um novo cliente, para um novo serviço. Certo? Aquele famoso ditado: cliente que vem por preço, ele também vai embora por preço. Então tem que ver até onde é saudável fidelizar esse cliente, certo? Algumas objeções que eu quero quebrar e que eu recebo nesse tempo que eu estou à frente a esse meu treinamento. Muitas pessoas acham que é difícil calcular orçamento com base em centro de custo. E isso não é verdade. Eu vou mostrar na prática hoje para vocês que isso não é difícil. É muito fácil, depois que você cria um hábito de precificar dessa forma, você vai ver que você consegue calcular orçamentos de apartamentos inteiro usando um método que é muito simples de colocar em prática, certo? Então, não fica difícil calcular orçamentos usando o método centro de custos. Muito pelo contrário, fica muito mais fácil e é muito mais seguro e muito mais saudável para a tua marcenaria, tá? A segunda objeção: o seu orçamento vai ficar mais caro. Também não é verdade. Nesse atual momento, se você precifica usando o método de matéria-prima vezes algum fator, com certeza o teu orçamento está ficando muito mais caro e provavelmente você está perdendo serviço para os teus concorrentes. Precificar corretamente não vai deixar o teu orçamento mais caro. E ainda assim, quando você começa a precificar corretamente, você sabe, você vai fazer um raio-x dentro do nosso treinamento, a gente acaba fazendo um raio-x para saber qual que é o custo operacional de cada setor da sua marcenaria. Se você identificar que tem algum setor que está te custando muito caro, você vai poder tomar alguma iniciativa, enxugar custos daquele determinado setor, a fim de diminuir a tua precificação final, certo? E a terceira objeção é que você vai perder serviço para o teu concorrente. Isso não é verdade, tá? Se o teu concorrente está fazendo mais barato, é porque provavelmente ele não está precificando da forma correta, ou às vezes ele está com algum problema financeiro e está precisando criar capital de giro. E aí a minha pergunta que entra agora, eu quero te deixar agora refletir um pouquinho: e se o teu concorrente estiver vendendo o almoço para poder pagar a janta? Será que vale a pena você entrar nessa disputa com o teu concorrente? Fica a reflexão, tá? Cada ambiente deve ser orçado da forma correta. Se o teu concorrente, tem a mesma estrutura que você, se ele compra nos mesmos fornecedores que você, se ele tem o maquinário parecido, se ele tem o mesmo número de colaboradores ou parecido com a sua marcenaria, não justifica ele ter um orçamento de 20% a 30% mais barato.
Se ele está fazendo isso, é porque ele está tendo prejuízo, então não se baseie no teu concorrente, certo? Métodos que não funcionam mais nos dias atuais para fazer a precificação. Orçamento por metro quadrado, não funciona fazer orçamento por metro quadrado, tá? Cada ambiente é único, então você não consegue estabelecer um preço por metro quadrado de um ambiente que tem várias gavetas ou de um ambiente que tem várias prateleiras. Os dois ambientes são diferentes, então não tem como estabelecer isso por metro quadrado. Se você faz isso, você está errando na sua precificação, certo? Ainda mais que pode ser que um ambiente você calcule por metro quadrado e o arquiteto coloque lá as ferragens mais top que existem no mercado. Como é que você vai fazer essa divisão por metro quadrado? Será que vai estar certo? Existe alguma regra mágica que te prove isso? Eu tenho certeza que não, tá? Orçamento com matéria-prima vezes fator. Matéria-prima vezes 2, 2,5, 3, também não funciona mais nos dias atuais, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora. Porque se você calcula dessa forma aqui, ou você está tendo prejuízo, né, ou você está perdendo cliente para o seu concorrente. Porque matéria-prima vezes 2, 2,5 funcionava quando nós tínhamos poucas ferragens no mercado, poucas opções de acabamento, e isso meu avô e o meu pai usavam esse método aqui lá na década de 90. Hoje em dia, principalmente com essa disparada de material, ou você está errando no fator aqui, você está colocando um fator muito baixo e você está tendo prejuízo, ou você está colocando um fator muito alto que está assustando o teu cliente e você está deixando de fechar negócio, certo? Mas mesmo assim, mesmo que você esteja usando um fator vezes 2, 2,5, 3, 4, 5 ou 6, seja lá qual for o fator, aqui, nesse formato de fazer orçamento, você acaba não conhecendo exatamente na palma da sua mão qual que é o custo de cada etapa de uma obra. Isso é importante você saber para poder justamente ter o controle financeiro da sua marcenaria, certo? Orçamento com método linear ou um valor de orçamento pré-estabelecido pelo mercado. Isso costuma acontecer bastante. O cliente faz vários orçamentos, ele vê que o preço médio do mercado é de R$5.000. Só que o teu orçamento deu 6.000 e mesmo assim você acaba fazendo por 5. Então não fecha, não trabalhem com esses valores pré-estabelecidos pelo mercado, porque a sua marcenaria é única, a sua estrutura é única, você precisa se valorizar. E orçamento com método linear, então nem se fala. Isso daí esquece, também não funciona. Então a mensagem é, cada ambiente é único, você precisa fazer o levantamento de mão de obra para essa determinada obra, né, o teu custo operacional, você precisa fazer o levantamento do teu custo de matéria-prima e você precisa fazer inserir a sua margem de lucro, seja lucro sobre custo ou lucro sobre venda. Então, a nossa principal planilha, que eu vou disponibilizá-la para vocês por apenas R$19,90, é essa planilha aqui. Com essa planilha você consegue fazer o levantamento de material, você informa a quantidade de material para uma determinada obra, você informa o MDF, o que vai de fita, de ferragens, de puxadores, sistemas de correr, trilhos para o sistema de correr, tubo cabideiro, você informa tudo nesse lado da tabela aqui, certo? Depois você pode colocar os valores de diversos, que de repente vai que a instalação é em algum local que você precisa pagar estacionamento, ou de repente algum pedágio. Então esses diversos eles também devem ser considerados dentro do levantamento do orçamento, certo? E aí a gente vai ter aqui o valor total de material, de R$ 4.740 apenas de material, certo? E aí, o outro passo é informar quantas horas você demora para produzir esse ambiente, produzir e instalar. Vamos supor que seja um jogo de quarto muito simples. Eu coloquei aqui alguns valores apenas para a gente simular essa questão, tá? Vamos supor que sejam necessárias 30 horas para o marceneiro produzir esse ambiente e o auxiliar mais 15 horas para produzir junto com o marceneiro, tá? Se você trabalha com um marceneiro e mais auxiliares, você pode estabelecer isso aqui nessa planilha também e não é difícil fazer isso, certo? Então nós temos aqui o valor de mão de obra de R$ 1.018,65. Somando a matéria-prima
com a mão de obra, nós temos um total de R$ 5.758,65 de material mais mão de obra, que é o custo operacional. Existe sempre uma margem de perca que é interessante a gente colocar sobre o material aqui, tá? Eu costumo sempre colocar isso nos meus orçamentos, porque às vezes acontece de a gente cortar uma chapa errada, pedir uma chapa a menos, ou pedir fita de borda a menos, enfim, não calcular corretamente, ou algum acidente, bateu a peça, alguma coisa nesse sentido, e acabou estragando alguma coisa, você precisa fazer o conserto daquilo. Então, para ambientes de pequeno porte, eu costumo colocar em torno de 2 a 3% de margem de perca. Quando é um ambiente muito grande, coloco lá 5%, 6%, né? Quando é um apartamento muito grande e que um erro pode nos custar muito caro. Se você acertar e não tiver nenhum problema, ótimo. É uma retaguarda financeira que a sua marcenaria vai ter. E por fim, o cálculo do seu lucro sobre custo ou lucro sobre venda, que eu explico mais no nosso treinamento, tá? Então nós temos aqui os valores de cada etapa. Nós temos aqui o valor da mão de obra, o valor do material e o valor do lucro. Se nós tivermos alguma comissão, né, para o vendedor, o arquiteto, a gente pode colocar aqui também. Então fica destrinchado na planilha qual que é o custo de cada processo, de cada etapa dessa determinada obra, né? Valor de material, valor de matéria-prima e o lucro sobre a venda desse serviço, tá? Comissão arquiteto, comissão vendedor, se tiver comissão arquiteto, você também pode informar, certo? E aí, se você tiver algum serviço adicional, alguma porta em perfil alumínio, alguma coisa assim, você pode colocar essa porta em perfil alumínio aqui nos serviços adicionais e, se for necessário, cobrar uma porcentagem em cima desse serviço terceirizado. Porque às vezes você perde tempo de sair da sua marcenaria, ir até o fornecedor, o seu terceiro, explicar como tem que fazer a peça, ir lá buscar, trazer de volta. Isso tudo tem um custo. Então, se você quiser colocar uma margem em cima disso, não tem problema também, certo? E aqui embaixo nós temos o valor total para essa determinada obra. Se nós utilizássemos o lucro sobre custo, teríamos um total de 8.988, e se utilizássemos o lucro sobre venda, 9.634, tá? Um detalhe muito importante é você descobrir qual que é o teu custo operacional da tua equipe, tá? Isso aqui você vai encontrar no nosso treinamento completo, onde você consegue jogar todas as tuas despesas com folha de pagamento por setor da tua marcenaria. Mesmo se você for autônomo ou do regime MEI, você também pode fazer isso da forma correta, usando uma planilha similar a essa, né? Então você pode colocar as suas despesas com societário, administrativo, comercial, produção marceneiro, certo? Auxiliar de marceneiro. Então você consegue jogar todas as suas despesas aqui, e aí você vai saber exatamente quanto te custa cada setor da marcenaria, quanto te custa o societário, administrativo, comercial, produção, marceneiro e etc. Os campos em verde são os campos editáveis, os campos em vermelho são os campos que a planilha preenche automaticamente. E aí depois nós temos o cálculo de horas, que são todos os gastos mensais que uma marcenaria tem, rateado esses valores para cada setor da marcenaria. E aí a gente sabe exatamente qual que é o nosso custo da parte de marcenaria, de auxiliar e assim por diante. Se você tivesse contratado o pintor, você também saberia o custo da pintura moveleira, a parte de montador, você teria todos esses custos aqui nessa planilha, certo? A principal planilha que eu estou oferecendo para vocês hoje é essa daqui, para você fazer o levantamento dos seus orçamentos. Caso você queira o pacote completo do nosso treinamento, você também vai ter acesso a todos esses módulos, com todas as videoaulas, com vários bônus exclusivos, por um valor de R$ 79,95. E aí você vai ter acesso ao curso da parte de folha de pagamento, você vai ter a parte de controle de gastos mensais
para fazer o cálculo da sua mão de obra. Se você for autônomo, você vai ter o seu módulo específico. Se você for uma empresa do regime MEI, você também vai ter o seu módulo específico. Você vai aprender sobre métrica de produção, onde a gente também tem planilhas que te ajudam nisso. Você vai ter acesso à planilha para fazer o levantamento do seu orçamento. Você vai ter acesso a vários guias exclusivos para a sua marcenaria, guias sobre como melhorar a proposta de orçamento da sua marcenaria, guia com gatilhos mentais que você deve utilizar na sua rede social, guias com dicas de fotografia e de marketing digital para a sua marcenaria. Nós temos uma planilha que vai te mostrar como fazer o fluxo de caixa da sua marcenaria também, e temos vários bônus que também vão te ajudar na parte de cronograma de prazo de entrega, ou seja, para você não atrasar mais as suas entregas, e também você vai ter uma base, um contrato de prestação de serviço para usar na sua marcenaria para terem as suas vendas mais seguras, certo? Além do mais, de outros 2 bônus que são lives com especialistas na área de fotografia e marketing digital, e também uma live com especialista na parte de gestão empresarial também, certo? Então, fica aqui a nossa videoaula para você aprender a precificar corretamente os seus móveis com base em centro de custo. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa videoaula gratuita. Precisando, eu me coloco à disposição. Um abraço e bons negócios.